Bom dia, meus irmãos. Dando continuidade aos estudos no livro de Isaías, hoje estudaremos o capítulo 61, referente à lição 12, da nossa revista. O título da lição é A Salvação é Proclamada. Vamos então abrir nossas Bíblias, em Isaías 61, e vamos ler os 3 primeiros versículos. As boas novas da salvação. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. O versículo 1 está falando assim: o Espírito do Senhor está sobre mim e o Senhor me ungiu. Quem é este ungido? Vamos ver lá, é o mesmo que consta lá no capítulo 42, versículo 1. Eis aqui o meu servo, a quem sustento, o meu escolhido, em quem a minha alma se compraz. Pus sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito para os gentios. É o mesmo ungido que também é citado no capítulo 48, versículo 16. Chegai-vos a mim e ouvi isto. Não falei em segredo desde o princípio. Desde o tempo em que isto vem acontecendo, tenho estado lá. Agora o Senhor me enviou a mim o seu Espírito. Assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel. Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho em que deves andar. Isaías é, com certeza, alguém que, cheio do Espírito Santo e orientado por ele, profetizou exatamente o que lhe fora transmitido por Deus. Certamente são palavras proféticas a respeito do Messias, essas que acabamos de ler. Jesus, estando em Nazaré, num sábado, entrou na sinagoga, como era seu costume, conforme a Bíblia nos diz, levantou-se para ler e lhe foi-lhe dado o rolo do livro de Isaías. Ele abriu o livro no lugar onde está escrito esses versículos do capítulo 61. Vamos abrir lá em Lucas 4, a partir do versículo 17 até o 21. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu-o ao assistente e sentou-se. E todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhes: Hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Ele fechou o livro antes de ler dia da vingança do nosso Deus, pois esse dia vai se cumprir apenas quando ele voltar na sua segunda vinda. Ele falou: o Senhor me ungiu. Isso quer dizer, o que é unção? Eu recebi a autoridade de Deus, o soberano. O Espírito de Deus está sobre mim para levar as boas novas. Boas novas é a tradução da palavra de origem grega, evangelho. Evangelho é o conjunto das boas notícias de Deus para que possamos entender, praticar e viver a fim de sermos qualificados e aceitos por Deus. A primeira coisa que o Evangelho faz é tratar do meu, do seu, do nosso coração. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado. Por que tratar do coração, primeiro do coração? Porque do nosso coração procedem as saídas, as fontes da vida. Provérbios 4:23 diz assim: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida, todos os seus pensamentos,
Mateus 15, 19 a 20 diz o seguinte: porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultério, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São essas coisas que contaminam o homem. Se os nossos corações forem tratados, curados, restaurados, de dentro deles sairão experiências agradáveis que se manifestarão na nossa vida e na vida do nosso próximo. A Bíblia diz: o coração alegre aformoseia o rosto, mas o coração pesaroso faz decair o semblante. Lá em Provérbios 15, 13. Então podemos dizer que o Evangelho nos foi dado para cuidar, tratar dos nossos corações. Ele entra e mexe na essência da nossa vida para que haja cura, para que haja transformação, que haja restauração, vida e vida em abundância. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Quer dizer, plena alegria, tenha paz, tenha força para a mente, corpo e pela alma. Está lá em João 10, 10b. Lemos lá em Provérbios 23, 26. Filho meu, dá-me o teu coração, deleitem-se os teus olhos nos meus caminhos. Eu quero trabalhar no seu coração, vou fazer uma transformação na sua vida se você me der o seu coração. Cuidarei dele como quem cuida de algo muito precioso. Dá-me o teu coração e os teus olhos observem os meus caminhos e tenham prazer em caminhar neles, pois são caminhos de justiça. O versículo 3, no finalzinho dele, diz assim: serão chamados carvalho de justiça. Nós poderemos ser semelhantes a um carvalho. Por que um carvalho? Porque a Bíblia cita essa árvore por diversas vezes. Aqui no versículo 3 é usado como uma comparação da vida de quem vai trazer para dentro de si o conteúdo das boas novas, o conteúdo do Evangelho. O carvalho é uma árvore que durante as tempestades se torna cada vez mais resistente. As suas raízes se firmam e se aprofundam mais durante o tempo da adversidade. Os melhores vinhos, principalmente aqueles na Europa, estão colocados em tonéis de carvalho. Por quê? Porque o carvalho mantém a integridade daquilo que é nele colocado. Ele não se corrompe ao longo do tempo, permanece forte e inalterado, garantindo a qualidade daquilo que está dentro dele. Nós seremos transformados em carvalho de justiça, conforme está dizendo o versículo 3. Dentro de cada um de nós estará a bênção da justiça de Deus. Mas o que é a justiça de Deus? Justiça de Deus é fazer a coisa certa do ponto de vista dele. Fazer a coisa errada é chamada de injustiça aos olhos de Deus, pois foge aos seus propósitos e revelações. Seremos ou somos carvalhos de justiça, isto é, receberemos a graça de fazermos a coisa certa e assim viveremos sem nos corromper, sem nos mantendo fortes e inalterados até a sua volta. As boas novas vêm para cuidar dos corações desolados e perdidos, transformando-os em corações alegres, e isso aformoseia os nossos rostos, os nossos semblantes. Porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos pobres. Quem são os pobres? Os pobres são aqueles que reconhecem que têm necessidade da graça de Deus, que são humildes, aflitos, pois sabem que os seus recursos, mesmo que os tenha aqui na terra, não servirão para nada. Os pobres são aqueles que dependem do que não têm e precisam receber. É assim que a salvação é aceita. Enviou-me para anunciar liberdade aos cativos, aos amarrados, aqueles que são amarrados, e a libertação das trevas aos prisioneiros ou aos cegos. Às vezes, mesmo sem sabermos ou sem percebermos, estamos algemados, estamos em sofrimento por alguma razão. Temos um exemplo em Lucas 13, de uma senhora que há 18 anos olhava para o chão. Ela precisava se esforçar para levantar o olhar. Estava sendo oprimida por Satanás. Era sábado,
E aconteceu na sinagoga. Jesus a viu, teve compaixão, chamou-a, colocou-a diante de todos e a curou. Ela pertencia àquele povo, pois Jesus a identificou como filha de Abraão. E às vezes nós, como crentes, como pessoas que estão envolvidas no Evangelho, na igreja, ainda sofremos também algumas coisas do nosso passado, né? Pois podemos estar presos e não conseguimos levantar a cabeça por causa de algo do passado. E Satanás usa isso contra nós. Mas Jesus trouxe as boas novas, o Evangelho, para nos libertar e transformar-nos em carvalhos de justiça. Como carvalhos de justiça, somos impelidos a seguir o seu exemplo e, obedecendo-o, anunciamos as boas novas aos pobres, aqueles que necessitam da graça de Deus. Anunciamos a liberdade aos que estão presos e cegos e proclamamos o ano aceitável da bondade do Senhor, que é hoje, o tempo presente, antes da sua volta.